Quando se fala em civilizações antigas, é quase certo que a primeira que nos vem à cabeça, ainda que inconscientemente, é a famosa civilização egípcia. A história egípcia exerce uma atração inequívoca em todos nós que gostamos de meditar a respeito da capacidade que o homem tem de se organizar com seus semelhantes e gerir uma sociedade grandiosa, capaz de se perpetuar através dos séculos, tornando real o termo civilização. No entanto, diferente do que a maioria pensa que se encaixa na definição de civilização, ainda há muito mais a se descobrir, admirar e aprender. E não precisamos ir muito longe para saber mais disso. Aqui mesmo na América do Sul, encontramos o exemplo de nossos vizinhos antigos. Civilizações como a dos Incas, por exemplo, mostram que as civilizações antigas fabulosas das Américas têm muito a nos ensinar. Durante o passar do tempo, muitas lendas e mitos foram criados em volta desses povos, criando uma áurea de mistério que intriga pessoas do mundo inteiro. Algo que contribuiu para isso é a existência comprovada de uma série de túneis subterrâneos que cobrem grande parte do território da América do Sul, onde os antigos Incas viveram muitas centenas de anos atrás. Tais túneis já foram explorados algumas vezes. Porém, ao invés de respostas, apenas recebemos mais dúvidas. O Império Inca foi o resultado e sucessão de culturas andinas pré-colombianas e um Estado-nação que existiu na América do Sul por volta do ano 1200 depois de Cristo. Seu domínio abrangia regiões desde o extremo norte, como o Equador, até o sul da Colômbia, além de todo o Peru e a Bolívia, o noroeste da Argentina e o norte do Chile. A capital do império era a atual cidade de Cusco, que no dialeto daquele povo era traduzido pelo nome de Umbigo do Mundo. O império era composto por diversas nações e se expressava em mais de 700 idiomas diferentes. Resumindo, os Incas eram realmente impressionantes. Devido ao seu governo centralizado, a organização do Império Inca é frequentemente comparada àquela idealizada por regimes socialistas no mundo de hoje. Mais uma lição que seus sábios nos deixaram e acabaram por serem implementadas no mundo moderno, mostrando que o mundo antigo, ainda que pareça antiquado, tem muito para nos ensinar. Mas resta a nós aprender e colocar em prática. Depende somente de nós. A vasta região, localizada aos pés das montanhas dos Andes, que hoje compreende partes da Bolívia, Peru e Chile, já era habitada há pelo menos 12 mil anos atrás, mantendo uma das culturas antigas mais belas de toda a história do planeta Terra e dos humanos. No entanto, apesar de estar entre as mais ricas civilizações do mundo antigo, por mais incompreensível que pareça ser, o local também é, arqueologicamente, um dos menos explorados do mundo. Ainda que tenham vivido milhares de anos do passado, o local é berço de algumas das culturas mais sofisticadas, como aquelas que construíram Tiahuanaco e Pumapunco, cujos mistérios ainda não conseguimos desvendar. Além de seu lado arqueológico, um dos mais significativos, a área é rica também em histórias e avistamentos inexplicáveis. Quem pesquisa essa região dos Andes sabe que por ali circulam inúmeras lendas e relatos sobre cidades subterrâneas, bases extraterrestres, estranhos povos, ruínas ocultas e muitas histórias nem sempre comprovadas sobre tesouros perdidos. Essa confusão de informações acaba por beneficiar pessoas de má fé, que muitas vezes fabricam relíquias, sempre com o intuito de enganarem turistas incautos que, deslumbrados pelas belezas e segredos da região, se deixam ludibriar com relativa facilidade. E não somente leigos sobre o assunto, até mesmo pesquisadores acabam se tornando vítimas dos falsificadores de objetos e múmias desse local. Porém, ainda que aconteça isso com pessoas mal intencionadas, é fato que o local realmente possui uma áurea misteriosa. Diversos enigmas escondem-se por uma infinidade de construções milenares presentes aqui. Por outro lado, é também visível a falta de investimento em pesquisas arqueológicas na região andina, e muitas vezes a falta de cuidados por parte dos governos com suas riquezas naturais. Essa região realmente pede uma investigação criteriosa e aprofundada, com novas escavações, levantamentos e registros de conhecimentos que vêm sendo passados de geração em geração há séculos.
e a pesquisa de práticas xamânicas ancestrais que podem, quem sabe, explicar parte da história de nossa civilização. Afinal, ser reconhecido como um povo que viveu há mais de 12.000 anos coloca os Incas como uma das primeiras culturas a habitar organizadamente o planeta Terra. E foram mesmo. Muito do que fazemos hoje em dia vem como uma forma de herança deixada pelos antigos Incas, que reinventaram o mundo de sua época. Um dos feitos mais impressionantes desse povo, além das muitas construções acima da superfície, são as estruturas abaixo da superfície. É fato que uma extensão infinitamente grande de cavernas e túneis subterrâneos se estendem pela antiga região em que os Incas viviam. Na antiguidade, tais cavernas eram utilizadas como câmaras mortuárias, o que atesta as recentes descobertas de múmias em perfeito estado de conservação em muitas delas. Por exemplo, ao redor de Paracas, existe um labirinto de cavernas, muitas das quais jamais foram exploradas. As cavernas que começam na beira da praia, estendendo-se até as profundezas do solo, foram, durante muitos séculos, usadas pelos piratas para esconder tesouros. A extensão do complexo de túneis gigantesco que existe embaixo de Cusco e dos Andes é um enigma que desafia os estudiosos já há muitos séculos. Parece ser de inteira compreensão a existência de uma rede de túneis subterrâneos onde os antigos Incas viveram no passado. Pelo menos é nisso que os arqueólogos acreditam. Historiadores dizem que os túneis, de qual nem mesmo se sabe a real extensão, estavam ligados a Coricancha, nome dado à área sagrada da antiga Cusco, onde os sacrifícios a deuses desse povo eram realizados. Segundo pensam os arqueólogos, Coricancha abrigaria inúmeros templos antigos, incluindo o Templo do Sol e da Lua, os quais estariam ligados à cidade de Sacsayhuamán por túneis subterrâneos. O local onde esses túneis começavam era conhecido por Chincana, ou o lugar onde as pessoas se perdem na língua local. A entrada da caverna de Coricancha foi bloqueada na metade do século XIX, mas muitas dúvidas ainda restaram. Perto dali, existem muitas outras estranhas cavernas que se dirigem para o fundo da terra, onde altares aos deuses das profundezas eram esculpidos na rocha. Por causa disso, no interior de tais cavernas também são encontrados ossos, provenientes talvez dos sacrifícios feitos. Acredita-se que no passado e talvez até hoje, as cavernas estivessem ligadas por uma enorme passagem subterrânea, que fazia com que o povo Inca conseguisse se mover por várias regiões em tempos de guerra sem serem percebidos. Supõe-se que exista um enorme túnel que leva até o Templo do Sol, no coração da atual cidade de Cusco. Espeleologistas da Universidade de Lima, no Peru, fizeram pesquisas científicas entrando em cavernas abertas a partir de Cusco. Por 12 dias, a equipe que entrou no túnel não fez qualquer contato e dizem que somente um pesquisador retornou, em péssimas condições de saúde, dizendo que a equipe encontrou diversos obstáculos. Os túneis subterrâneos do Peru e da sociedade Inca como um todo eram uma rede de passagens tão largas quanto as próprias torres de suas muralhas, sendo todos eles interligados. O sistema era composto de ruas e alamedas, partindo em todas as direções, fazendo com que os Incas pudessem se locomover para qualquer região da América do Sul. No entanto, mover-se por aquelas cavernas não era uma tarefa assim tão fácil. Somente os mais experientes Incas eram capazes de realizar esse feito. Era tão complicado que nem mesmo os mais corajosos aventureiros ousavam entrar no labirinto sem o uso de uma espécie de guia. Em 1972, houve um grande terremoto em Lima. Durante os trabalhos de salvamento e resgate, foram encontradas passagens subterrâneas que ninguém conhecia até então. Túneis que se dirigiam para as montanhas, outras para o mar. Pesquisadores acreditam que os túneis percorrem centenas de quilômetros através das montanhas dos Andes e vão desde o sul do Chile até o norte, no Equador ou na Colômbia, estendendo-se até o leste, na floresta amazônica. A conexão entre os Andes e a floresta amazônica nos faz pensar que talvez existam ainda mais mistérios sobre esses povos que ainda nem imaginamos. Os túneis subterrâneos são e vão continuar sendo por muito tempo um mistério à parte na história das antigas civilizações da Terra.
O próprio Cristóvão Colombo disse que os imensos túneis do Peru também existiam nos Estados Unidos. Quando ele aportou na ilha de Martinica, no Caribe, ouviu histórias de túneis subterrâneos também ali. Na Índia, no Tibete e partes da Ásia Central, nas montanhas da Argélia e até mesmo na Europa, como na Grã-Bretanha, existem lendas a respeito dos misteriosos túneis e cavernas. Mas será que existe uma conexão entre todos esses lugares? Onde realmente estes túneis levariam, visto que o fim deles nem sempre foi encontrado? Todas essas são perguntas que vão continuar intrigando os cientistas.